eu inicio a gravação. Certo. Então, Arthur, o que você tem a me dizer sobre o resultado da qualificação e também sobre o que eu sobre como eu já me posicionei antes, né, conversando pelo aplicativo de mensagens. Certo, seguinte, está me ouvindo? Estou perfeitamente. Certo. As colocações lá do professor, certo? Acato também completamente, ele tem razão. Só que eu insisto em fazer a revisão de escopo e aí estou procurando por outro produto. Até então não consegui encontrar, então acredito que eu posso fazer a revisão de escopo e mais a experiência aqui com os agentes de saúde. E aí eu vou ter que submeter ao comitê de ética. Eu estava um pouco relutante de submeter ao comitê de ética, porque, para mim, se eu, desde o começo, soubesse que eu ia submeter ao comitê de ética, eu já teria feito isso, entendeu? Para já estar pronto. E aí eu vou ter que submeter agora, aí eu já me sinto atrasado, entendeu? Professora, não estou ouvindo. Veja que anteriormente, bem lá nos primórdios, né, eu até sugeri, né, que você fizesse uma parte considerando o público-alvo, e aí eu mencionei que isso implicava em ter que submeter o projeto ao comitê de ética. Né? Aí você já, digamos, resistiu inicialmente, né, não mostrou uma aceitação da proposição, mas aí, com a banca de qualificação, então isso acabou aqui, de novo, né, a nossa porta, né, para a gente definir. Então, isso era algo que realmente, se a gente for tentar alcançar a coerência pedagógica de um curso, né, que se fosse um curso baseado nas novas metodologias. Olá, Eveline, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Quando eu abri a sala, aí Arthur já estava aqui e já começamos a conversar sobre os resultados da qualificação, as reformulações que nós vamos fazer, e ele está aqui se posicionando e colocando o que ele pensa em mudar, né? Então, em relação ao seu projeto, então ele falou sobre ele teria uma revisão de escopo e elaboraria uma cartilha para os ACS. Só que agora, não como na qualificação dele, o professor externo, né, e também o próprio professor Eduardo, do Prof. Saúde, ele comentou que, da forma como estava, seria mais do mesmo. Ou seja, ele disse que só buscando pela internet ele encontrou diversos cursos com este mesmo objeto, como uma capacitação. E aí ele questionou também o que tem de contribuição de diferente no projeto de Arthur. E o professor Padilha, ele considerou que durante o texto, né, do projeto, o desenvolvimento do projeto da dissertação, colocamos a importância, né, de educação em saúde, baseada também no paradigma de educação permanente e saúde, e esses referenciais, eles estão em contradição com a capacitação. E no projeto de Arthur, no seu projeto, Arthur, havia a proposta de já trazer um curso pronto, né, para o público-alvo. E aí ficou justamente essa incoerência, né, porque se a gente se basear na educação popular em saúde, também na educação permanente em saúde, teria que ser um curso baseado, né, centrado no aluno. E aí os alunos contribuem, partilham, né, da formulação
do curso. Então, seria necessário que Arthur entrasse com uma outra fase do projeto dele, que consistiria em consultar, não é? Entrevistar agentes comunitários de saúde lá da unidade básica dele, e consultar, assim, entrevistar de forma que eles pudessem livremente dizer o que é que eles precisam em termos de capacitação. Então, seria agora, quer dizer, ficariam 3 produtos, né? A revisão de escopo, o curso pronto, né? O curso pronto, mas assim, a posteriori, que seria elaborado a partir das concepções dos ACS, que ele vai entrevistar, e teria o trabalho também com os ACS, que podem ser grupos focais, podem ser entrevistas individuais, né? Como depois for mais adequado, se enquadrar melhor. Então, ficariam 3. Então, ele está pensando de abrir mão da capacitação, do curso de capacitação. Por outro lado, o professor Padilha considerou que 16 horas, que é como estava posto no projeto, era muito pouco. Não foi, Arthur? Foi. Então, nesse caso, ficaria. Ele estava falando justamente isso quando você chegou. Aí eu estou colocando você a par. Ele faria, que já está fazendo, né, a revisão de escopo e entrevistaria, faria esse grupos focais ou entrevistas, mas entrevistas assim, em profundidade, né? Não entrevistas com questionários fechados, mas uma entrevista não diretiva, né? Aquela entrevista com abordagem qualitativa, com os ACS. Para isso, ele vai precisar submeter o projeto ao comitê de ética, que é algo que ele esteve, né, assim, resistindo, né, desde o início aqui da nossa jornada aqui, da turma 4. Então, a minha dúvida é uma só, Arthur. É referente à modificação do projeto no sentido de não assim, abranger todas as recomendações da qualificação. Quer dizer, na qualificação ficou definido que seria elaborado um curso, né? Um curso, mas não nos moldes de capacitação. E agora não teremos mais curso. Então, eu vou falar com o Eduardo para eu dirimir essa dúvida quanto à retirada se o fato de já ter 2 produtos é suficiente, e o fato também de a gente mudar o que estava posto no projeto, que foi aprovado na qualificação, não vai ter mais curso, até o título do projeto é curso de capacitação, né? Então, eu só vou consultar, assim, para tirar a dúvida, né? Porque eu não sei o que poderia acontecer se a gente chegasse para você defender a sua dissertação e houvesse, claro que seriam objeções que talvez não invalidassem o seu trabalho, mas seriam objeções. Mas na qualificação havia um curso a ser elaborado. O título do projeto era um curso. Então, eu vou consultá-lo como coordenador, e assim, ele dando um aval, aí a gente pode seguir esse caminho aqui, tá? Então, claro, nos pegou, de certa forma, desprevenidos na qualificação, que a gente já poderia ter perguntado, né? Então, poderemos deixar esse produto, sem realizar o curso, né? Aí já ficaria amarrado com a banca. Você entendeu essa questão? Entendi, mas também eu fiquei com a dúvida na seguinte coisa, porque quando eu me proponho a criar esse curso, e até o professor Eduardo falou isso, criar o curso para ter assim, eu tenho um produto que eu criei, é um curso, ele teria que ter necessariamente os conteúdos já pré-estabelecidos. Quando eu vou fazer uma coisa
que eu vou criar junto com os agentes de saúde, eu acho que já sai um pouco dessa coisa de criar curso e já fica a ser uma experiência com os agentes de saúde. Eu imagino assim. Eu não estou mais criando nada que eu possa dispor, criei isso. Não, eu vou fazer uma atividade aqui com eles, que pode ser o curso, mas é uma coisa só nossa, não é mais que eu vou disponibilizar. Sim, sim, eu entendi. Eu acho que o trabalho vai ficar muito mais denso e rico. Eu acho que o trabalho vai, em termos de evidência, né, em termos de contribuição, vai contribuir muito mais do que se você elaborasse uma capacitação com um roteiro Sim. pré-elaborado, como estava na qualificação. Acho que vai ficar muito, a contribuição será muito maior, né? Então, de qualquer forma, eu só vou comentar com ele, com o Eduardo, mas faz-se essas considerações, né, no momento da gente finalizar a dissertação. Eu preciso levar essas considerações e colocar na dissertação, certo? Sim. Por que foi decidido dessa forma? E aí colocar todo essa questão que foi levantada, né, de que o curso de capacitação que iria ser elaborado no projeto inicial, esse curso ele não atendia às necessidades, né, atuais de empoderamento em termos de educação permanente em saúde para os ACS. Então, isso sendo descrito e justificado de maneira a convencer, né, então a gente pode não promover a elaboração, né, desse curso propriamente dito. Então, Veja só, ou a gente também pode, a partir do trabalho com os ACS, na própria discussão do trabalho, se colocar como poderia ser um curso. Aí a gente isso aí me ocorreu agora. Como poderia ser um curso a partir das respostas, né, das opiniões, das ideias dos ACS. Então, aí já a gente não está, né? A gente não está contrariando o que foi definido na qualificação. Pode ser assim, certo? Não colocar o curso e colocar o curso de forma a ter um plano de curso todo delimitado e bem detalhado. Mas, assim, como seria um curso para os ACS? Entende? Entendi. Então, quando a gente vai para essa atividade com os agentes de saúde, a gente está indo para um caminho mais qualitativo, né? Sim, sem dúvida. É um trabalho qualitativo. Porque eu já estou preocupado aqui com a quantidade de agentes que irão participar, mas como vai ser qualitativo, então acredito, né, não tem muita qualitativo, preocupação. certo? A natureza desse tipo de pesquisa é qualitativa. Certo. É qualitativa. Então, não vamos fazer uma parte, poderia ser feita uma parte quanti e outra quali, mas é suficiente fazer uma pesquisa de abordagem qualitativa. Pronto. Aí, em relação ao comitê de ética, eu só vou precisar submeter o projeto e fazer o TCLE. Eu não vou precisar de anuência de nada, não é isso? Sim, você vai precisar da anuência. De quem? Da anuência da Secretaria de Saúde do município. Precisa, professora? Precisa, sim. Precisa. Se você não colocar essa carta de anuência, vai ficar como pendência, tá? Então, não vai sair o resultado deste mês, vai sair quando passar na reunião do próximo mês. Pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, ver quem na Secretaria de Saúde é que emite essas cartas de anuência. Aí você tem que, já na parte metodológica, incluir vários aspectos referentes ao trabalho qualitativo. Eu vou enviar a dissertação de uma aluna que também é aí de Natal,
aliás, é de Mossoró, que foi da primeira turma. Ela fez um trabalho qualitativo com grupos focais. Eu vou enviar o link, né, porque já está no repositório da UFPB, eu vou mandar o link, eu acho até que eu já mandei, de Jandira. Aí você vê, porque ela fez também um trabalho qualitativo. Porque eu falei com o Pedro, ele disse que o dele não ia precisar de anuência de ninguém. Aí eu achei que o meu poderia não precisar. A anuência, no caso de Pedro, seria do serviço onde os juízes, né, que ele vai recrutar para participar do trabalho, se vinculam, né? Eles se vinculam, mas aí, por exemplo, vai ser um recrutamento, a amostragem em bola de neve. Se for em bola de neve, não dá, porque ele teria que entrar em contato com os serviços de todos os juízes, né? Então, eu não sei como é que vai ficar essa questão aí, mas ele precisa de uma anuência. Tá. Eu vou conversar com ele quando ele chegar. Outra coisa, essa mudança na metodologia do trabalho, ela precisa estar descrita no meu trabalho, assim, depois da qualificação, foi apontado isso, claro, isso, tem que estar, sim, tá? claro. Você coloca na parte da dissertação que houve uma mudança metodológica, porque houve e qual foi a mudança, certo? Em relação ao projeto. Mas não nos produtos. Nos produtos você não menciona nada. Sim. Só na parte da própria dissertação, da monografia. Tá. E, por último, eu queria saber, em relação, eu acho que isso é uma coisa do interesse de Eveline também, qual é o primeiro passo para eu realmente começar a trabalhar na revisão de escopo? Se enfim, já posso fazer a pesquisa com a minha estratégia Sim, de busca? eu É pensei a que você primeira já tinha coisa. começado. Não, mas eu estava muito pensando no que é que eu ia fazer. Mas Sim. agora, a partir de hoje, vou Bom, começar. então, você já começa mais rápido. E aquela parte de registrar Essa parte aí é um pouco complicada, e nas revisões de escopo que fizemos anteriormente, por exemplo, a da própria Jandira e de outros alunos, nós não registramos nem Prisma. no Prisma não é Prisma. O Prisma é só a diretriz para realizar. Você vai consultar essa diretriz. Sim, Próspero. O Próspero, que na verdade tem gente que diz Próspero, né? Não sei como é que se pronuncia, mas vamos chamar Próspero. O Próspero e também tem a Cochrane, né? Mas assim é mais difícil, eu acho. Bom, quanto a isso, nós já exploramos isso durante a qualificação, a sua qualificação, porque assim a discussão ficou toda em cima do trabalho metodológico, Do segundo produto. do educativo, né, do produto educativo. Eu pensei até que ele ia mencionar a revisão de escopo, porque, como ele foi ou é ainda professor de metodologia, mas ele nem falou sobre isso, nem Eduardo falou. Então, na verdade, professora, é bem trabalhoso, viu? É trabalhoso essa história de todas as revisões de escopo deveriam, principalmente as sistemáticas, deveriam estar registradas. Mas, assim, sobre essa obrigatoriedade... Não é obrigatório para o escopo? Não, essa uma dúvida que eu tenho. Porque a revisão de escopo, ela é muito menos, digamos assim, ela é muito menos exigente do que a revisão sistemática. Então, eu preciso tirar essa dúvida. Em tese, seria necessário registrar. Mas, sendo uma revisão de escopo e é bem mais simples, eu não sei se precisa registrar.
Quem estava falando sobre isso era o professor Gabriel naquelas primeiras aulas, porque era assunto da disciplina dele. Pode ser que ele consiga esclarecer para a gente isso. Sim, pode ser. Não vai ter uma reunião presencial de vocês com o Eduardo, que são tópicos. Não é uma reunião que vai haver, eu acho que é no final de agosto. Estou por Acho fora. Tópicos. Vocês não vão pagar uma disciplina? Não, Agora? Não? já acabaram as presenciais. Pois é, porque ele colocou isso, que haveria uma reunião que é tópicos de, eu não me lembro, tópicos de algo que seria uma disciplina no terceiro semestre dele, de Eduardo, em que haverá um encontro presencial no final de agosto. Ele disse isso. Não sabia. Eu vou até compartilhar, deixa eu ver se meu telefone está por aqui. Eu vou compartilhar com vocês e vocês vão decodificar aí se é isso que eu estou pensando. Só um momento, eu vou aqui no WhatsApp. Mas eu lembro que tem um negócio de tópicos. É seminário tópicos de alguma coisa. Só um momento aqui. Deixa eu ver aqui. No grupo, isso foi colocado no grupo dos docentes. Pronto, aqui. Aí eu vou compartilhar no nosso grupo Dom e vocês vão ver do que se trata. Olha, encontro de agosto, 24 de agosto e 25 de agosto. Até a professora Valderei já disse que ficaria na sexta pela manhã, Gabriel disse que ficaria na quinta pela manhã, é um encontro de agosto. Eu vou compartilhar com vocês e tem no cronograma também. Mas é 2023 isso? É. Eu até disse a ele que não poderia participar porque eu vou ter minha banca para titular, não é? No iniciozinho de setembro. Aí eu disse a ele, eu não vou poder, porque estarei em cima da minha banca. Ele também não respondeu ainda. Espera aí, deixa eu só procurar aqui o grupo. Não estou achando, deixa eu procurar. Eu lembro que tem isso. Tem alguma coisa, tem uma disciplina no terceiro semestre. Pronto, eu mandei para vocês, e aí no cronograma, quando tem agosto, veja aí no grupo, se for possível. Eu não tenho como, porque senão eu saio da reunião. Certo, tudo bem. Junho, aí tem o último evento nesse cronograma, que é calendário 2023, né, da turma 4. Aí tem dia 26, encerramento das aulas do segundo semestre da T4. Aí depois tem agosto, início da disciplina tópicos especiais. Aí tem encontro presencial da T4. Aí tem sétimo encontro presencial da T4, em agosto, tudo em agosto. Então, essa disciplina de tópicos especiais. Aí como vocês não sabem do que se trata, então aí agora eu fiquei um pouco confusa. Mas vocês verifiquem o que é isso aí. E nem o pessoal agora sabe também. Certo. Eu compartilhei com vocês, depois vocês podem compartilhar com os demais mestres. Sobre a revisão de escopo, eu lembro que o professor Wilton falou, sim. Ele disse que é uma sugestão dele que a revisão de escopo, em vez de ser aquela coisa de buscar o panorama geral das capacitações, ele queria que fosse uma revisão com enfoque mais crítico. Não sei se a senhora lembra disso. Eu lembro, eu anotei isso. Ao invés de uma revisão de escopo, como ele disse, descritiva, fosse crítico-reflexiva, certo? Sim, eu lembro. Bem, então, vamos tirar essa dúvida para que não fiquem, né, nenhuma reticência sobre essa questão do próspero ou do prospero, e vamos em frente com a revisão, tá? Você começa a revisão, se ainda não começou, começa hoje, tá? Professora, a metodologia está toda lá, não é? A metodologia está pronta, é você seguir. Ok. O que é que você tem mais a dizer, Arthur?
Não, eu só estou aqui em dúvida, assim, na atividade com os agentes comunitários de saúde, o que eu realmente vou fazer. Estou imaginando aqui que é um grupo focal com os agentes que quiserem participar, e aí eu vou perguntar a eles, sempre de forma aberta, o que é que eles acham necessário, se houvesse um curso ou uma capacitação, quais são as deficiências deles, o que é que eles têm vontade de Sim, aprender, e dentro das respostas deles, eu já iria fazendo o curso, sim. ali mesmo. Sim, entendi. Poderia ser dois processos em um, né? Mas não seria apenas uma pergunta aberta, poderiam ser 2 a 3 perguntas. Uma sobre o que abordar, a outra como, né? Como é que eles achariam melhor que fosse feita essa abordagem? E qual seria a terceira pergunta? Eu já pensei em 3 questões, mas tem uma terceira questão. Mas essas duas, primeiro, uma pergunta assim bem aberta, né? Uma pergunta bem não estruturada. Sim. Diga quais são as principais deficiências, né? No seu, nas suas habilidades, nas suas competências com a ACS, que você gostaria de aprender mais ou de desenvolver por meio de um curso. Uhum. Como você gostaria que fosse realizado esse curso? Sim. Agora, tem uma terceira que, quando eu não anoto, eu acabo esquecendo, mas vai ocorrer novamente. Mas você precisa colocar isso no projeto. E você Sim. precisa. Lembre-se que eu enviei o cronograma lá do CEP do CCM, parece que é dia 15, né? Que vocês têm que enviar ao CEP, certo? Sim, sim. Senão você perde, aí só vai poder submeter em setembro. Submeter para que na semana seguinte, quando o comitê tem uma reunião, eles apreciem, aprovem ou então coloquem com pendências. Sim. Então, tem essas duas questões, certo? 3, aliás, Arthur. O Próspero, a outra questão as perguntas, você coloca aí, você elabora, e aí eu posso Uhum. opinar a partir da sua elaboração. E Sim. uma outra questão sim, quanto ao o tamanho da amostra, quanto você acha que é possível conseguir? Professora, eu tô tentando ver uma maneira assim de eu aqui na UBS eu não abordar os agentes comunitários de saúde, porque talvez eles se sintam, porque sou eu que estou abordando, obrigados a participar. Então, eu estou vendo uma maneira de que outra pessoa pergunte para eu saber quem está interessado para Sim, vir só entendi. se realmente tiver interesse, entendeu? E quem seria esta pessoa? Você já tem em mente? Eu posso Seria bom se tentar. fosse, sabe como, um estudante de graduação. E ele pudesse participar também do projeto. Uhum. Podia ser uma pesquisa na qual ele participasse. Quando publicássemos ou submetêssemos uma publicação, ele seria coautor. Um Sim. estudante ou uma estudante de graduação. Poderiam ser até 2. Inclusive, eu tenho aqui no momento 2 de medicina. Posso fazer isso. Pronto, pode falar com eles. Então, não tem essa questão que se chama de coação hierárquica, né? Não tem um Sim, termo, né, que sim. diz, eu não estou lembrada, mas é mais ou menos isso. Por você ser de um nível, digamos, hierarquicamente superior a eles, eles podem se sentir, né, como que obrigados a participar. É. Então, eu acho que foi uma boa colocação essa sua. Então, pode ser até 2, né? Porque aí ajuda mais você aí. E ajuda quando você for fazer a própria pesquisa, né? A própria Sim. entrevista, porque é importante, é necessário gravar, né? Depois, transcrição. E eu tenho o NVivo, que é um software de análise qualitativa. Então, eu tenho, Uhum. e aí eu já
deixo à disposição para que você use o NVivo, tá? Certo. Então, você coloca também no projeto, não é, que haverá colaboração de 2 alunos de graduação da universidade tal, de medicina, tal ano, da universidade tal, que serão previamente treinados, né, para serem colaboradores. E colocar o nome deles após a anuência deles, né, você explica direitinho como é a pesquisa, que é a sua pesquisa de mestrado, e aí você, quando eles se interessarem, né, a gente precisa também escolher muito bem, né, porque às vezes os alunos podem não corresponder, né, às nossas expectativas e às necessidades do projeto. Sim. Então, você pergunta e aí pede para eles se cadastrarem na plataforma Brasil para que você possa incluí-los. Pede o CPF deles e dos que aceitarem, e você os inclui como assistentes, né, de pesquisa, colaboradores, assim como eu, né? Uhum. Agora, eu acho que a pendência mais importante aqui, agora, é a submissão do projeto, né, o projeto já reformulado ao CEP. Você já Certo. começou a fazer essa reformulação? Já. Tem que ter o TCLE, tem que ter a carta de anuência. Uhum. Vou atrás. Você pode também perguntar ao gestor da sua unidade se ele é que emite esse tipo de carta de anuência ou se será necessário ir à Secretaria de Saúde do município, tá? Uhum. Porque aí, se ele mesmo já tiver feito antes anuência para outras pesquisas, vai ficar muito mais fácil para você. Sim, Então, muito. você redige um texto breve sobre em que consiste a pesquisa, quais os objetivos, a duração, quais os funcionários que serão envolvidos, não dizer os nomes, nominalmente, né, mas dizer que serão ACS, que trabalham na unidade, e quanto tempo eles vão despender, ou seja, se você for fazer em 2 grupos focais, né, pode ser que demore menos cada sessão. E Sim. aí demore menos, né, o afastamento que cada ACS vai ter por participar dessas sessões de entrevista. Bom, então, de qualquer forma, o grupo focal é interessante também. A Jandira fez grupos focais. Agora, é meio trabalhoso, você tem que estudar sobre grupos focais, porque você precisa saber como abordar, como fazer as perguntas, como reagir às respostas deles, aquilo Sim. que o próprio professor Padilha comentou, né? E Eduardo Sim. Sérgio também comentou, né? Que ele foi fazer um grupo focal e chegou assim, um gestor da unidade e ficou lá também escutando. Isso inibe os participantes da pesquisa, né? Tem que pensar em tudo isso. Pronto, Professora, então... o comitê de ética daqui mesmo, né? Não, é do CCM. Ah, tá. Mas tudo é feito online. Sim. Você só, ao gerar a folha de rosto, você precisa, quando terminar de preencher, né, todos os passos, né, do formulário eletrônico, aí chega no momento que é para gerar a folha de rosto. Você gera a folha de rosto, envia para Eduardo, ele assina digitalmente, devolve para você, você anexa essa folha de rosto na plataforma e envia ao Comitê de Ética em Pesquisa do CCM. Sim, certo. Certo? O TCLE, eu pego algum modelo em algum Tem, lugar? tem o modelo. Eu não sei se tem o modelo. Veja aí com a Eveline, porque ela já submeteu, foi uma submissão bem sucedida, não houve nem pendência. Aí você. E Pedro, até ele mandou o TCLE dele para eu ler e ver se cabia alguma correção. Foi ontem, ou foi antes de ontem. Também você pode pegar o modelo lá do Pedro, certo? Só aí faz ajustes para você. Tá bom. Eveline, você pegou algum modelo em algum lugar? Eu peguei um e a professora fez uns ajustes no meu. Inclusive, Pedro me pediu, aí eu já mandei para ele fazer os ajustes no dele. Pronto.
Então você manda para mim também, certo? Certo, Por favor. depois você me... Não, eu posso mandar pelo... Acho que dá para mandar pelo WhatsApp. Eu mando pelo WhatsApp. Eu te lembro. Pronto. Já Então é necessário, como temos agora pessoas fazendo parte da pesquisa, na condição de participantes, então, lembrar de colocar na metodologia, né, questões sobre, e no TCLE também, mas no TCLE é numa linguagem mais acessível, e no corpo do texto da metodologia do projeto, você vai colocar que haverá benefícios resultantes da pesquisa, aí você coloca, e também os riscos, né, sempre existem riscos, mesmo pesquisa que não vai ser intervencionista, invasiva, mas mesmo você aplica um questionário, isso já representa risco, porque pode haver vazamento de informações, né, pode haver constrangimento dos participantes, pode haver fadiga ao participar da atividade da pesquisa, então tudo isso tem que ser, coloque no próprio projeto, lá na metodologia, quando tem considerações éticas, né, que é o último item da metodologia. No caso, você não tem, porque você não iria envolver seres humanos, mas agora você coloca um último tópico, considerações éticas. Serão várias modificações na metodologia, viu? Porque passa agora a ser uma pesquisa. E aí é preciso fazer várias reformulações. Então, você se apresse para poder submeter dentro do prazo. Tá bom? Tá. Ok. Tem mais alguma coisa a colocar, Arthur? Não. Era só isso. Vamos ficar com reuniões mensais, né? Sim, se for necessário a gente fazer quinzenais, eu aceito propostas para acrescentar um outro dia. Certo. Mas eu acho que não é necessário, não, porque a gente está em contato pelo WhatsApp, né, pelo e-mail, então a gente pode, em questões que a gente precisa resolver assim, de maneira mais rápida, aí a gente conversa lá pelo WhatsApp, pode até fazer uma ligação, né, de áudio, certo? Certo. Então, podemos deixar uma vez por mês. Mas não menos de uma vez por mês, né? Porque fica muito solto uma vez por mês. Se a gente ficar, por exemplo, com intervalos maior do que um mês. E a gente precisa checar o andamento, como é que está, né? O que eu vou perguntar daqui a pouco é a Eveline. Eveline, já começou a execução da pesquisa? E como é que está? Quantos participantes já foram entrevistados ou avaliados? Então, é preciso que a gente tenha esse encontro para conversar mais sobre o andamento da pesquisa. Professora, só a última coisa, eu me lembrei agora. Se eu não me engano, no portal da CAPES, eu faço aquela busca com a estratégia de busca e ela já pega todas as bases de dados, né, sim, que eu coloquei lá. Em algumas vezes você precisa colocar, por exemplo, a Web of Science. Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma pesquisa e eu coloquei para acrescentar. Sim. Não, é na resposta. Quando você vê o resultado, aí vem assim, nas bases de dados. Por bases de dados, quantos artigos? É isso. É isso. Sim. Então, quando você coloca no portal do Periódicos, ele já inclui o Web of Science, Scopus. Veja só, também é importante também se a gente incluir, eu não acho que não incluímos isso no projeto, a Sinal. A Sinal é SINAHL, o LH. Mais ou menos assim, que é uma base de dados da enfermagem. Então, eu acho que a gente, aparecendo estudos da Sinal, a gente inclui também, certo? E depois a gente corrige lá na metodologia, incluindo a Sinal também. Eu me alertei para a Sinal porque eu tenho um aluno fazendo uma revisão de escopo sobre deficiência, né, sobre a classificação internacional das deficiências, a aplicabilidade, e aí ele propôs a gente incluir, além dessas bases de dados que você também vai pesquisar, também a Sinal. E na Sinal vieram vários estudos, quando ele foi fazer a busca, ele encontrou vários estudos na Sinal.
assim, claro, no final, quando ele filtrou e para incluiu só um, mas tinha vários para, quando ele leu título, ele incluiu vários, mas no final, quando ele leu na íntegra, só incluiu um. Mas, de qualquer forma, lembrar, se aparecer, dar sinal, e eu também vou fazer, né, porque nós vamos confrontar nossos resultados. Ontem eu me reuni com ele, com esse aluno, e a gente, no final das contas, ele tinha selecionado 7, ele tinha selecionado, no final, selecionado não, seleção é a etapa anterior à inclusão. Na fase de inclusão já, ele tinha encontrado 7 estudos no final, e eu encontrei 12. Aí, quando a gente foi discutir cada um desses a mais que eu tinha, é porque eu estava considerando o cenário mais abrangente que o dele. Ele colocou só hospital, e eu estava incluindo outros serviços de saúde. Aí a gente foi retirando, mas, de qualquer forma, eu tinha 2 a mais, quando a gente retirou esses, eu tinha 2 a mais. Então, resultaram 9 estudos incluídos. Né? Então, nós vamos fazer também, quando você disser, eu já fiz a minha busca, já fiz além do rastreamento, eu fiz já a seleção e a inclusão, né? Que são aquelas fases que tem lá no Prisma. Sim. Então, aí você me diz que a gente marca uma reunião para confrontar os resultados, como eu fiz com este meu aluno. Certo? Ok. Bom. Agora sou eu. Sim, pronto. Então, Arthur, se você já quiser, você está no trabalho, se você quiser já sair da sala, né? Tudo bem, sem problemas. Qualquer coisa. Mas, assim, recomendação número 1. Termine o projeto, aí você envia para mim, para que eu veja se na metodologia está tudo ok. Dê uma olhada no projeto de Jandira, que ela usou grupos focais, e submeta esse projeto até o dia D, né, o prazo que eu mandei para vocês. Eu tirei uma foto que tinha lá na porta do comitê do CCM, eu tirei uma foto e mandei para vocês, para dizer qual é a data limite de envio. Envio onde? Envio por meio da plataforma Brasil. Certo. Quando você envia, você recebe um número, que é o número de cadastro, certo? Aí, quando for avaliado e quando for aprovado, aí você recebe o número do parecer de aprovação. Tá bom. Tá certo? Vou ficar por aqui vendo. Pronto, tá bom, então. Então, Eveline, e aí? Professora, eu nunca sei como é que gosta de chamar. Eu já disse que eu gostaria que você me chamasse de Rilva, a não ser na defesa. Na defesa, você me chama de professora. Mas, assim, nas nossas reuniões, por favor, me chame de Rilva e me chame de você, porque eu sou uma jovem senhora. Então, pode me chamar de você, viu? Eu vou tentar. Olha, eu queria saber se as pessoas, os idosos que já faleceram, mas que caíram entre abril de 2022 e abril de 2023, eu posso incluir ainda das quedas, dos que caíram, né? Mesmo que não para fazer a entrevista, mas para pegar os dados dos prontuários, para não ficar tão pequeno o N. Você inclui, você vai o seguinte, você vai colocar nos resultados como perda para a segunda fase. A primeira fase foi o levantamento de prontuários, onde você verificou se havia notificação de quedas, não é isso? E também entrevistando a própria idosa, ou o próprio idoso ou cuidador sobre quedas, certo? Essa é a primeira fase. Então, você inclui os dados do prontuário de idosos ou idosos falecidos, e quando você for escrever os resultados, você coloca que foi uma perda, né? Porque inicialmente estava na amostragem, mas antes que ela pudesse participar da pesquisa, essa pessoa morreu, tá? Então é isso que. Mas aqueles dados, aquela pessoa que faleceu, as circunstâncias da queda que ela teve, foi o piso escorregadio, ou foi
eu vou usar essas informações. Sim, sim, vai, porque realmente o número, né? O número de idosos pode ficar pequeno, né? Se você for. Então, digamos, nesse caso, a gente vai considerar como perdas, né? Perdas, não exclusão, porque a gente vai ter um número de idosos, né, que tiveram quedas, e depois você vai dizer que houve perda de 2 idosos que estavam incluídos no processo de amostragem, mas que tiveram um desfecho, né, de óbito. Então, não puderam participar dessa segunda fase. Saiu daquela instituição. Ou saiu, pode ser saída, né, por morte ou por transferência, né, ou até por transferência para um hospital, ou para ou para o domicílio, né, não sei se isso acontece, mas... Aí, existe um número mínimo para esse N? Existe. Olhe, o ideal para qualquer pesquisa é que seja 100 ou mais. No entanto, uma amostra mínima possível seria de 30. Então, teria que ter 30 que caíram ou 30 que residem? 30 que residem. Você não vai incluir só os que caíram, vai? Essa foi uma pergunta até de Valderei, se eu não me engano. Você não vai incluir só os que caíram? Para entrevistar, sim. Eu entrevisto todo mundo, então. Então, não é isso? É isso que eu penso que vai ser. Não é isso? Então, Como é que está no projeto? Residente. Então, não são só os que caíram. E até que nós vamos dizer, de tantos residentes, X% caíram. Eu achei, falar em cair, eu li um artigo muito interessante essa semana, que eu até guardei, depois eu vou enviar para você, que fala idosos caidores e idosos não caidores. Agora, é um artigo em inglês, eu não sei se é essa palavra e se existe essa terminologia em português, né? Mas a tradução... A gente usa, tem algum... Não sei se cientificamente já é aceito, né, aqui, mas esse termo de idoso caidor seria aquele com mais de 80 anos. E que já caiu várias vezes, né? Já caiu várias vezes no último ano. Sim. Aí a gente tem essa terminologia de idoso caidor. De repente, não sei se... a gente vai ver e ver se essa terminologia existe. Então, você já começou? Comecei, mas comecei olhando a lista que a enfermagem tem, que a instituição tem, daqueles que caíram no último ano, e o mês, e o nome, e o mês que... Fulano caiu no mês de janeiro, fulano caiu em fevereiro, em março não caiu ninguém, isso aí eu já tenho. Sim. Aí falta começar as entrevistas. E os dados dos prontuários de uma das instituições eu já peguei todos. Aí falta entrevistar todos eles e pegar os dados da outra instituição. Tá bem. Aí, no caso... Estou anotando aqui que você já iniciou a coleta de dados. Certo. Aí, eu sei que tem um cronograma, mas você acha que você conclui essa coleta de campo mais ou menos quando? Você faz uma estimativa? Eu acho que se for uma coisa bem tranquila, final de outubro. Se for para acelerar, seria final... Não, mas se fosse final de outubro, seria ótimo, né? Aí tem novembro e dezembro para escrever os resultados, a discussão, conclusões, submeter os artigos, e pedimos a banca de qualificação para janeiro ou fevereiro. Em fevereiro talvez seja melhor. Agora, o problema está no seguinte, está no meu segundo produto, que é justamente esse escopo, que eu estou totalmente... Eu já li passo a passo como fazer a revisão do escopo, metodologia, eu já sei para que serve uma revisão do escopo, qual é o meu objetivo nessa revisão do escopo que eu vou fazer. Eu não estou conseguindo encaixar, porque eu nunca fiz
e na minha época de graduação não tinha. Aí, esse passo a passo. Primeiro, você vai lá nas plataformas e vai procurar os estudos. Depois você vai filtrar assim, assim. Depois, quando você tiver já filtrado tudo, selecionou, no seu resultado final, ficaram 30 trabalhos, aí agora que você vai colocar um por um no Prisma. Essas dicas assim, faça isso, essa coisa que eu não sei. Eu estou já pegando ou estudando uma pessoa para fazer. Eu vou enviar para você. Porque aqueles seus vídeos eu também já... Não são os vídeos são mais conceituais. Eles os conceitos eu já... Havia um último vídeo que eu ia fazer, que seria o como fazer, mas aí eu não tive tempo. Tem uma, também eu não lembro se eu já enviei para você, é do Ministério da Saúde, falando sobre revisão sistemática. Sendo que a revisão de escopo é mais simples, porque a revisão de escopo não inclui uma avaliação crítica dos estudos, no sentido de buscar vieses nesses estudos, avaliar a qualidade metodológica dos estudos, por isso que é mais simples. Então, tem esse trabalho do Ministério da Saúde. Se eu não enviei, parece que não, eu vou enviar, certo? Aí eu já... Então, deixa eu tentar colocar em poucas palavras, em algumas palavras aqui. Espera aí. Você deve ter o cadastro no portal de periódicos da CAPES, né? Então, se não tiver, faça seu cadastro. Você pode fazer o cadastro como estudante de mestrado, e você entra por uma plataforma chamada CAFE, C-A-F-E. Você faz o seu cadastro e você entra com a sua matrícula no mestrado, na UFPB. Quando você vai para o CAFE, eu posso até mandar também depois aqui o link. O link do CAFE, aí, depois que você se cadastra, aí você vai no link do CAFE, aí tem lá de que universidade você é. Você clica e vão aparecer todas as universidades conveniadas com o portal de periódicos da CAPES. Aí tem o UFPB, aí você clica em UFPB, depois que você já tiver feito o login, senha, etc. Aí você entra no portal. Então, lá tem uma caixinha, né? E também onde diz o que é que você... Olá, o que é que você quer pesquisar? Alguma coisa assim. Então, você vai colocar ali as palavras-chave suas com os operadores booleanos. And, or, not. Você vai colocar e, dependendo, eu não me lembro se a gente fez combinações, né? Porque são várias palavras, você não vai colocar todas de uma vez. Eu lembro que a gente fez uma tabela, não me lembro bem, mas onde a gente fez combinações, a gente vai fazer combinações, né, entre esses descritores. Aí, quando você coloca o limite temporal, que foi, se eu não me engano, 2020, 2000, não foi? Eu não me lembro. 2003 a 2023. Pronto. Então, você coloca o limite temporal. Tem também uma forma de você pode fazer vários filtros, né? Tem o filtro de você também selecionar idioma, né? No seu caso, é português, espanhol e inglês. Então, você vai e seleciona o idioma, e tem vários outros aspectos, se você quiser por país, de origem dos autores, então tem um filtro lá. Então, os filtros mais importantes são o filtro de tempo, né? Você só quer trabalhos entre 2003 e 2023. Aí você vai colocar lá esse filtro. Tem outro filtro, aí você vai lá colocar de idioma, pronto. Porque aí não vai aparecer artigo em alemão, em francês.
Então, você vai, coloca o filtro de idiomas. Tem o filtro, tem outros filtros lá, e você vai ver. Quando você entrar na plataforma, você vê. Aí você vai. Preciso ir naquele BVS e já fazer outros filtros, não. Nesse da capa já pega tudo. Já. Você entra pelo portal e você já pega Medline, várias bases de dados, inclusive o Web of Science, a Lilacs, no caso, a Medline, que é a mais importante. Scopus, tais. Scopus, certo? Então. Porque é o que está no meu projeto, dizendo que eu vou pegar Pronto. tais, parece que até esse sinal está descrito lá no projeto. Pronto, eu não me lembro mais, porque eu acho que eu estou acompanhando umas 4 revisões de escopo no momento, né? Então, eu confundo assim em qual foi que foi assim, qual foi que não tinha esse ideia. Depois eu tenho que lhe dizer não, você não vai me dizer, porque ela é duplo cega, essa busca. Não, mas eu só um momento. Tenho que dizer busca, que eu escolhi na língua tal, não? Porque está no projeto, Eveline. Sim, está no projeto. Está no projeto, é tudo a gente... com a sessão de metodologia do projeto, eu e você vamos fazer essa busca. E essa busca, ela vai ser independente. Eu não vou saber dos seus resultados antes da reunião de consenso e nem você vai saber dos meus. Eu acho que nem o local do projeto está falando esse 2003 a 2023. Eu vou até conferir, mas é uma coisa que a gente decidiu. Eu acho que está no projeto, olha aí. Bom, olhe depois. Então, pronto, aí você colocou esses filtros e vai fazer a busca. Você anota o dia da busca, por exemplo. A busca foi hoje, 11 de agosto de 2023. Aí você me diz qual é o dia da busca para eu fazer também. Porque no caso do meu aluno também teve essa discrepância. Ele fez a busca em um dia e eu fiz em outro. Então pode haver diferença. Então, quando você... Olhe, eu vou fazer a busca amanhã. Aí eu também faço amanhã a busca e a gente anota o dia que foi feita a busca. E se depois eu posso ficar olhando novamente? Pode, mas assim, é importante saber quando foi feita essa busca. Aí você tem um caderninho onde você anota, certo? Então, veja, meu aluno, esse aluno com quem eu me reuni ontem, é uma pena que eu não gravei a reunião, eu acabei esquecendo, porque aí a gente conversou sobre isso também. Ele fez assim, foi ele que já aprendeu. Eu já sabia que podia fazer assim, mas assim, não eu costumo fazer mais de maneira manual. Mas ele fez da seguinte forma: ele aprendeu a trabalhar com o EndNote, certo? Tem também o Mendeley, que é gratuito, o Mendeley, que é uma plataforma que ela vai e exporta os dados que estão lá na base, certo? Direto para esse software. E isso facilita sobremaneira o seu trabalho. É tanto que o trabalho que eu tive foi muito maior. Olha só como é que eu estou de digitar. Certo? Claro, teve outras questões aí que eu andei carregando bolsa e tudo, mas não vem ao caso. Então, o trabalho dele foi muito mais rápido e fácil que o meu, porque ele já foi por esse outro caminho. Ele usou o EndNote, mas eu já fiz isso também antes, há algum tempo, usando a plataforma, o software Mendeley. O Mendeley é gratuito. O EndNote eu não sei se é gratuito, mas eu usei no meu doutorado, para gerenciar as referências. É ótimo regerenciar as referências pelo EndNote, porque às vezes você coloca em ABNT as referências e depois você vai submeter na forma de artigos resultados, e aí é Vancouver. Aí você só colocar no EndNote e ele converte automaticamente em Vancouver. E ele converte porque ele mesmo busca os dados na internet, certo? Então, eu lembro que no doutorado eu usei,
porque um professor, até na época era até o CD, né? Ele até deu aos alunos da turma um CD de EndNote, ele pediu o CD a gente levou o CD e ele colocou no CD e a gente usou, né? E foi muito prático, né? Tanto que às vezes uma referência você não tem, e no EndNote o EndNote captura essa referência, certo? Então, seria importante que vocês têm tutoriais, né, no YouTube, ou então tutoriais escritos na internet, e que não é difícil. Não é difícil você usar esses aplicativos, não é? Na verdade, não é nem aplicativo apenas. A Mendeley é uma plataforma. Quais dados que coloca nesse já não tem nada a ver com aquele Excel da planilha, não, né? Sim, tem, porque você pode importar, ou melhor, exportar do Mendeley e do EndNote, você exporta porque ele já faz o trabalho para você em termos, né? Ele já coloca, por exemplo, o abstract, coloca o país de origem, coloca vários dados que você iria fazer manualmente, de forma muito mais laboriosa. Então, ele exporta os dados para o Excel, se você quiser organizar de uma maneira. Tanto que esse meu aluno ele exportou para o Excel também. Do EndNote, ele exportou para o Excel os dados, né? E facilitou muito o trabalho. Ele está bem à frente. Nós só confrontamos os estudos que cada um incluiu. Mas, assim, a planilha dele está bem mais completa, porque ele importou os dados das bases de dados para o EndNote. E do EndNote ele exportou para o Excel. Mas você sabe, né, esses jovens, né, essa geração, ela... A mim não vai dar certo isso, não. Eu não estou chamando vocês de velho, não, viu? Eu estou dizendo que esses alunos, né, que, por exemplo, tem... Porque eu sei que Arthur tem 26, né, Arthur? Eu sei que a Eveline tem 30. Então, esses alunos, eles têm 20 anos, né? Então, eles são nativos digitais, eles têm uma facilidade muito grande, né? Para mim, é muito difícil. É muito difícil, é tanto que eu fiz um curso de Mendeley, eu me lembro, fiz um curso de Mendeley e eu tive dificuldade, né? Mas, assim, os alunos têm muito mais facilidade. Bom, então, anote aí, anotou, Mendeley? Anotei, vou dar uma olhada. E até, veja, eu tenho um aluno super gentil, já se graduou há bastante tempo, ele fez um tutorial para mim, porque eu disse, olha, eu estou com dificuldade. Aí ele fez um tutorial, eu vou ver se eu acho esse tutorial para mandar para você. É o Heitor Frade, né? Ele era muito dedicado, e assim, era um fera em informática. E aí ele fez, eu vou fazer um tutorial, aí fez. Eu posso até tentar encontrar, né, e enviar para vocês. Vou tentar achar, porque isso faz uns 10 anos, mais ou menos. Já deve ter muitas inovações, né, já nessas plataformas. Eu sei que ele fez do Mendeley, certo? Do Mendeley, que é gratuito, é muito bom, muito boa essa plataforma. Eu não sei se chama plataforma ou software, né? Vou me certificar. Bem, quais são as outras questões, Eveline? Não, acho que é mais isso. À medida que eu vou colhendo mais dados, aí eu vou lhe aperreando no WhatsApp. Tá bom. E essa parte aí, agora que Arthur vai começar no escopo dele, aí eu também vou aperrear ele. Pronto, exatamente. Por isso que naquele edital de abertura, né, da revista, daquela revista que o próprio ProSaúde abriu, não foi um edital, eu queria que a gente já submetesse, porque ali já facilitaria, né, para vocês. Se a gente tivesse conseguido, já teria submetido um artigo, possivelmente poderia ser aceito, né, já teria um produto.
Mas, nesse caso, vamos começar tudo agora e vamos tentar uma certa agilidade. Esse mês eu posso estar um pouco mais lenta do que o habitual, porque eu estou me preparando para a banca de professor titular, né? Que é um marco assim, na carreira do docente do magistério superior. É como uma defesa de tese, sabe? Com todos os ritos, né, de uma defesa de tese. Então, eu já preparei tudo e estou esperando o aceite, né, de alguns professores para a banca. Aí vai ser no início de setembro, então pode ser que aí eu esteja um pouquinho... tanto que esse encontro que o Eduardo pediu os horários para cada um dos professores participar, eu já disse que eu já declinei, porque eu estarei ocupada, né, nessa tarefa aí. Mas no início de setembro se Deus quiser, eu supero isso aí. Deus quiser. Porque é o topo, né? É o topo da carreira do professor universitário, chegar ao cargo de titular, né? E aí chegou a minha vez e eu vou fazer... É um concurso. É como se fosse uma banca de concurso. E aí, Eveline? Então, já podemos finalizar? Como? Você tem alguma outra dúvida que você quer colocar a partir das colocações da banca de qualificação? Não, eu estou pegando aquelas sugestões de Laís, as Valdeirês, o link que a senhora disse que ia mandar, o link daquela reunião, para a gente ir vendo, ouvindo o que cada período. Eu não pedi permissão a ninguém, mas eu já coloquei no meu canal no YouTube. Então pronto, eu certo? vou... Já tem uns 30 visualizações a última vez que eu olhei. Então eu... Ixi, eu só não coloquei o de Arthur porque não foi gravado, mas coloquei a de Pedro, coloquei a sua, já estão lá. Certo? Então, você pode ver, eu vou mandar o link. Ok. Quanto às questões colocadas pela banca, aí você faz as reformulações. Você faz as reformulações recomendadas. Os tópicos, né? Recomendadas pela banca. Tá? Se você tiver alguma dúvida em algum outro tópico, porque assim, não é obrigatório que a gente acate todos, né? Mas assim, a maioria a gente acata, e como a banca é a mesma da qualificação, é a mesma da defesa, então assim, o examinador pode até verificar que a gente acabou não acatando, certo? Então, você reveja o vídeo, porque a gente não deixa passar nenhuma das sugestões ou recomendações da banca. Certo. Pronto. Okay. Pronto. Então, Pedro não chegou, ou ele esqueceu, ou então teve algum imprevisto. Ou então ele não tem nada a discutir, né? Nada a conversar nesse momento. Certo? Certo. Então, um bom final de semana para vocês. Igual. Vamos trabalhar, né? Agora é uma fase que a gente já passou o projeto, agora é trabalhar para conseguir os dados, mas, no caso de Arthur, submeter ao comitê de ética, isso é a prioridade neste dia de hoje, é submeter ao comitê de ética no dia 15. E, para você, Eveline, já passou por essa fase, coletar os dados. Coletar os dados, registrar direitinho e ver se realmente a gente, até o final de outubro, termina a coleta, porque terminando a coleta e fazendo para e passo, né? Paralelamente à revisão de escopo, você me diz o dia que você vai coletar, que aí eu faço também a minha coleta, e em novembro e dezembro você escreve, eu reviso, e a gente pede a banca, Deus quiser, tá? Mas antes de começar a coletar os dados, pelo menos na parte de campo, Arthur vai trabalhando na revisão de escopo e na reformulação do projeto para submeter ao comitê de ética. Pronto. Ô, Arthur, tem um tutorial da própria plataforma. Eu não sei se eu mandei para a Eveline. Mandei?
para você, Eveline, um tutorial da plataforma que diz os passos todos, né, de você submeter um projeto? Eu acho que eu encontro aqui na Eu internet. acho que tem na internet, tem na internet. Certo, tem na internet. Tem na internet. Quando você abre lá da plataforma, aí na própria Sim. plataforma, ele diz assim, como... Aí ele vai dizendo passo a passo. Sim. Você já fez o cadastro, Arthur, na plataforma Brasil? Já tem. Pronto, então baixa esse tutorial que vai ajudar bastante, tá? E aí, qualquer dúvida mais rápida, você pergunta a Eveline, que ela já está, digamos assim, treinada em submeter o projeto à plataforma Brasil. Certo. Tá bom? Então, Depois boa tarde. Ele começa a estudar o escopo que eu vou lhe perguntar, viu, Arthur? Tá certo. Bom, vocês dois, vocês terão, podem tirar dúvidas entre si, não é? E aí eu também posso ajudar, pelo menos a partir de setembro eu posso ajudar, a partir de, digamos, meados de setembro. Ajudar de forma mais, né, mais consistente, né? Mas dá para eu responder alguma dúvida, né? Que eu estiver ao meu alcance, eu posso responder também. Isso aí não vai me tirar tempo, né, aqui da minha preparação. Eu estou falando por exemplo, fazer uma revisão, né, eu escrevi essa parte, então, para revisar, para mim, vai ficar um pouco mais difícil agora, até, pelo menos, eu acho que até, vamos dizer, 15 de setembro, certo? Bom, então, qualquer coisa, nos conversamos pelo WhatsApp ou por e-mail, e boa tarde, bom final de semana, mais uma vez. Eu vou aqui... vou aqui ligar só um momentinho, gerenciar a gravação, parar gravação.